Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Senhor, nós já foi orado aqui, Senhor, mas eu quero orar, Senhor, mais algo aqui, Senhor, para que realmente, Senhor, que no nosso solo do nosso coração seja poroso para receber a água, Senhor, para receber os nutrientes, para receber aquilo que nós precisamos para as nossas vidas agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca os nossos corações e fala conosco através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, amém, glória a Deus, né? Deus é bom, amém? Deus é bom demais, amém. Olha, a gente estava aqui e louvando, né? E foi uma bênção, né? A gente louvar o Senhor agora, não foi? Quem foi abençoado aqui? Eu fui muito abençoado durante esse momento de louvor e de adoração. Né? E enquanto a gente louvava o Senhor, né? Eu sentia Deus falando ao meu coração: entrega o poder, entrega poder, entrega poder, entrega poder do Espírito Santo. Mas eu falei: Senhor, eu não tenho poder do Espírito Santo para entregar, não está aqui em mim. Mas aí eu pude olhar aqui, eu senti assim, aquela cachoeira aqui. A irmã Raquel, ela teve uma visão de uma cachoeira aqui, descendo assim, né? Raquel, foi isso, né? Não sei cadê a Raquel, está ali. Foi mais ou menos isso. E eu senti assim, que era essa cachoeira, né? Que é algo que que eu creio que está acontecendo aqui. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, a água, né, o poder do Espírito Santo, né? Sabe quando cai aquela água da cachoeira, assim, é um poder, né? É um poder que cai, né? E em muitas cachoeiras são convertidas em hidrelétricas para gerar energia. Aquilo é power, é poder, é muito poder, né? E esse poder está sendo liberado, entregue a vocês, entregue a todos nós. É um poder que está sendo liberado, está sendo entregue. Sabe, eu nem sei se isso cabe na minha palavra aqui hoje, mas deve caber em algum lugar aqui, eu coloco isso. Mas, sabe, eu sinto o poder de Deus fluindo neste lugar. E você tem que abrir a sua mão e falar: Senhor, eu recebo esse poder. Amém? Porque nós não nos reunimos aqui por nos reunir. Nós não nos reunimos aqui porque, olha, hoje eu vou na igreja e é bom, né? Claro que é bom, é super bom, né? Mas é espiritual. Eu já falei isso da outra vez, eu acho. Mas, sim, ao subir aqui, ao estar ali, ao ouvir, ao cantar louvores ao Senhor, eu sinto, sabe, o poder sendo derramado sobre nós. E eu convido você a abrir o seu coração em fé. Abra o seu coração. Mesmo que você seja a pessoa mais desanimada do mundo, abre o seu coração. Porque é só abrir e experimentar, porque Deus vai fazer. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor. Eu vou ler até o 16, tá? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Nós ouvimos essa palavra, nós lemos isso, e nós que somos intercessores, muitos de nós intercessores, usamos muito essa palavra, esse trecho da Bíblia nas nossas orações. Sempre que nós vemos uma calamidade, algo difícil, principalmente no nosso país, nós falamos sobre orar sobre a nação, né? E a gente volta a esse trecho e lembra que é uma promessa do Senhor, quando a gente orar ao Senhor, quando a gente se humilhar, né, e se converter dos maus caminhos, né, e a gente orar, Ele vai ouvir a nossa oração, amém? Então, a gente usa essa palavra, né, e eu, nas minhas leituras, né, da Bíblia, eu estava lendo isso, né, e às vezes, quando você lê uma parte da Bíblia, né, você lê, você já sabe de cor, você nem lê, né, você vai ler. Né? E eu li, naquele dia eu estava lendo, falei, não, eu vou ser fiel, eu vou ler de novo, li de novo, né? E imediatamente, sabe, parece que a Bíblia começou a passar na minha cabeça, assim, vários trechos e começaram a se encaixar, né? E eu queria ler um outro trecho da palavra com vocês, que fica em João capítulo 2, versículo 18. Queria que você abrisse a sua Bíblia, João capítulo 2, versículo 18. João capítulo 2, versículo 18. Diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas, a minha Bíblia fala assim, né? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Em algumas traduções está escrito santuário de Deus e morada do Espírito Santo, né? É o templo do Espírito Santo, né? E Jesus estava passando pelo templo, é um templo que tinha em Jerusalém naquela época, e um templo que foi construído em 46 anos. E ele falou, olha, eu vou derrubar esse templo, vou destruir isso aqui, e em 3 dias eu vou levantar isso de novo. E a Bíblia, graças a Deus, nos traduz isso, e nos ensina, e escreve ali, né? Olha só, pessoal que está lendo aí, né, que está falando aí com os fariseus, para os fariseus a gente não vai traduzir, mas o pessoal que está lendo a Bíblia aí, o que eu estou querendo dizer? Que ele estava falando do seu corpo, que ele ia morrer e ressuscitar. Em 3 dias, o corpo dele ia ser novo, né? Ressurrecto. Né? Bom, queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu peguei a versão NVI, que está mais simples e clara. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma simples pergunta, mas é uma pergunta profunda. Ele diz assim: não sabeis. Lê aqui de novo. Não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós vemos Jesus nos ensinando, aqui em João, que o corpo dele é o templo. E nós vemos o apóstolo Paulo ensinando aqui em 1 Coríntios 3,16, que
nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. É isso que a Bíblia diz. É exatamente isso que a Bíblia diz. Nós somos o templo de Deus. Jesus sempre dá o exemplo. Jesus sempre fala aquilo que vai acontecer. E o Velho Testamento é sombra das coisas que iriam acontecer. Ele nos ensina de coisas que iriam acontecer. Mostra Jesus, mostra aqueles que foram remidos pelo Cordeiro também. Então, num trecho, Jesus está falando, olha, esse templo sou eu. E o apóstolo Paulo nos ensina, não só aqui, mas em outros lugares, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós podemos entender, lendo essas coisas, que aquilo que está acontecendo no templo de Salomão, na verdade, está acontecendo aqui dentro do nosso coração, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo que nós lemos em 2 Crônicas, tudo que nós lemos ali, aquilo acontece hoje nas nossas vidas, no nosso coração. Por quê? Porque quem é o templo? Somos nós. Né? Nós somos o templo do Senhor, o templo de Deus. Né? Então, entendendo isso, e eu quero, se você gosta de colocar título na mensagem, que você está anotando aí, você coloca um título, o título é uma pergunta. Tá escrito, o título é assim, ó, Templo de Salomão, põe umas 3 interrogações, assim, que no meu tem 3. Né? Templo de Salomão, quando nós lemos em 2 Crônicas, né, eu estou aberto aqui em 2 Crônicas, se você quiser abrir lá de volta, né, no versículo 12, ele fala assim, que ele ouviu a oração de Salomão. Que ele ouviu a oração. Salomão, como é que é a história? Né? Na verdade, Davi queria fazer um templo para o Senhor, porque ele amava o Senhor. E ele queria construir um templo para o Senhor. E ele não pôde, mas Deus falou, seu filho vai construir. E Salomão construiu aquele templo. Construiu, demorou um tanto ali, não é aquele mesmo templo que nós lemos ali em João, né? Mas era um templo majestoso, né? Ali o templo de Deus, lá no Antigo Testamento. E Salomão que construiu. E Salomão tinha uma tarefa muito difícil, né? E ele juntou todo o dinheiro, todo o recurso que Davi, o seu pai, foi ajuntando. Né? Nós ouvimos sobre ofertas, nós ouvimos sobre dinheiro. O próprio Davi, ele doou muita coisa do reino dele para construir esse templo. E Salomão recebeu muitas doações. E Salomão, nós sabemos, o reino dele era rico, né? E ele construiu um templo. Né? E a Bíblia diz, né, que quando eles entraram no templo, eles sacrificaram ali, a glória do Senhor encheu aquela casa, encheu aquele templo, encheu aquele lugar, de tal modo, queridos, sempre que eu leio isso, né, eu fico tão impressionado, impactado, porque a glória do Senhor encheu o templo como fumaça, a glória do Senhor era visível naquele lugar, e de tal maneira que eles não conseguiam, os sacerdotes não conseguiam ficar, os levitas e sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Imagina você entrando num lugar e você não consegue ficar de pé naquele lugar, porque a glória de Deus é tão grande naquele lugar, que põe você de joelhos, que põe você prostrado, que você não aguenta, porque é um poder tão grande. Eu quero dizer para vocês que vocês são templo do Espírito Santo, cada um de nós que entregou a vida para Jesus, que anda nos caminhos do Senhor, obedece ao Senhor, nós somos templo do Espírito Santo, e a glória do Senhor quer encher esse templo, amém? De tal maneira que tudo que há em nós se curva ao Deus vivo, amém? Isso, é isso. Né? E Salomão orou ao Senhor, e de repente naquela noite em que aconteceu tudo aquilo, e eles dedicaram o templo ao Senhor,
Deus vem a Salomão à noite e diz assim: olha, eu ouvi a sua oração. Queridos, nós somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor ele tem falado para você hoje: eu ouvi a tua oração. Eu ouço a sua oração. Eu ouço as suas orações. Eu não sou um Deus qualquer, eu não sou um Deus de pedra, eu não sou um santo, eu não sou um santo no sentido daquele santo que a gente vê na Igreja Católica, né? Ele é santo, né? Mas eu não sou um qualquer, mas eu sou aquele que ouve as tuas orações. E eu tenho certeza que todos vocês oram e esperam em Deus, e Deus ouve a sua oração. Assim como a minha filha, eu fiquei tão feliz que ela testemunhou aqui. Deus ouve as nossas orações. Ele tem ouvido a oração dela e tem ouvido a nossa oração. A Esther, ela foi para uma escola nova, uma escola católica, ela é uma das únicas crentes ali. E ela é constrangida o tempo todo, né, para ir na missa, para ir não sei o quê. E tem sido difícil para ela. Tem sido realmente difícil para ela. Então, o que ela falou aqui, ela não falou nem metade da dificuldade que ela teve. E todos os dias, sabe, no meu tempo de oração, eu vou e eu oro. Todos os dias, a Grace ou eu, oramos com ela. E ela ora. Sabe, ela está sendo impactada, porque ela vai lembrar disso no futuro. Ela vai lembrar dessas coisas no futuro. Quem foi? Bom, as duas crianças, desculpa, eu esqueci os nomes, mas duas crianças também testemunharam, a Rebeca e a Laís. Isso, a Rebeca e a Laís. Elas testemunharam aqui, né, 2 domingos atrás. Deus está impactando a vida delas através das respostas de oração. Sabe, elas vão ser pessoas que creem que Deus ouve a oração. E aqui, Deus está falando, o próprio Deus está falando com Salomão: eu ouvi as suas orações. E Ele tem ouvido as nossas orações. Você pode crer que Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Amém? Sabe, quando nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o lugar onde nós reconhecemos a vontade de Deus. Sabe, o templo, nós somos o templo. E Ele ouve as nossas orações, porque nós reconhecemos que a vontade dEle, nós reconhecemos que tudo vem dEle, que nós não podemos sozinhos, nós não podemos coisa alguma. E nós oramos a vontade de Deus, e Ele ouve a nossa oração. No versículo 12 de 2 Crônicas 15, diz assim que Ele escolheu, Ele fala assim: eu escolhi para mim este lugar. Queridos, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele escolheu a nós. Este lugar diz você. Ele escolheu você. Eu escolhi este lugar. Fui eu que escolhi este lugar. Você é aquele templo. Você nos dias de hoje é aquele templo. Você nos dias de hoje é o lugar que Deus escolheu, né? Ele te escolheu. Sabe? E ele fala, ele continua dizendo aí, em 2 Crônicas, ele continua dizendo, ele fala, se muitas coisas ruins, ele fala um monte de coisa ruim que pode acontecer. Ele fala, se acontecer um monte de coisa ruim, pode acontecer um monte de coisa ruim. Mas se vocês vierem a este lugar, olha que coisa louca. Ué, não sou eu, né, o templo do Espírito Santo? Se vocês, ele diz, né, se você se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Fala outra coisa aqui. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Então, o momento em que você entra no seu quarto para orar, o momento que você está andando, está orando, o momento que você está orando com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, naquele momento, você está fazendo aquele templo funcionar, você está
fazendo com que ele comece a olhar para você. Ele olha para você, mas ele vai olhar como quem responde às orações, como quem fala, esse é o meu servo. E ali naquele lugar, no seu coração, lá dentro, lá no seu interior, onde ninguém está vendo, está ocorrendo humildade, você está se humilhando, você está buscando ao Senhor, ali tem alguma coisa fervendo, alguma coisa acontecendo. Sabe, queridos, eu falei da queda d'água que produz energia. Em muitos lugares, não tem queda d'água. O que eles fazem? Eles fazem a usina nuclear. Fala, mas usina nuclear, a usina nuclear é uma coisa interessantíssima, porque ali dentro tem um átomo bate no outro e aquilo começa a funcionar. A usina nuclear e a bomba atômica são a mesma coisa, só que a usina nuclear ela é controlada. Então, por que eu estou falando disso? Porque é um poder, vocês já ouviram falar de bomba atômica, é um poder destruidor, destrói uma cidade, destrói essa cidade inteira, uma bomba, né? Agora, a usina nuclear, ela tem um núcleo, ela tem um lugar que nem é muito grande. Ali começa uma reação, uma fissão nuclear ali dentro. E aquilo começa a produzir calor. E aquilo é controlado por muita água ao redor. Muita água, porque não tem muito controle. O controle é a refrigeração. E aquilo, por exemplo, a França hoje, 80% da energia da França é nuclear. É um poder muito grande. É um poder muito grande. E aquilo é algo que acontece, ninguém vê. Não sai fumaça, não acontece nada, ninguém vê. Mas ali dentro está acontecendo algo, uma reação poderosíssima. O que eu quero dizer com isso? Que quando você se volta ao Senhor e se humilha, e busca a face do Senhor, se converte dos seus maus caminhos, começa a acontecer ali dentro, ninguém está vendo, não sai fumaça, não acontece nada externo, mas ali dentro está sendo gerado um poder, está sendo gerado algo que vai atingir o coração de Deus, que vai atingir as suas orações, e as suas respostas de oração vão acontecer, porque ali dentro está acontecendo alguma coisa, ali dentro do templo do Espírito Santo, que é a sua vida, lá dentro do seu coração, você começa a buscar o Senhor, você começa a se humilhar diante dEle, e a oração é ouvida. Então é um poder, e aí que entra o poder, né? E você começa a entregar poder, Nós estamos indo nas casas de paz, nós estamos orando pelas casas de paz, orem pelas casas de paz, porque, sabe, ela gera um desconforto em nós, sabe, e não vou negar, eu creio que nós podemos ficar aqui a vida inteira sentados e ouvindo a palavra e louvando, mas nós não vamos atrás de outras vidas, isso é confortável. Mas quando nós ouvimos sobre casas de paz, aquilo gera um desconforto, e você precisa orar sobre aquilo, porque senão você vai ficar desconfortável e não vai acontecer nada. Mas quando você vai ali no seu templo, você é o templo do Espírito Santo, e se humilha, busca a face do Senhor, se converte dos seus maus caminhos, Ele ouve dos céus e mostra a sua casa de paz, e te dá coragem, e te envia, né? E você é o templo do Espírito Santo, e você vai entrar com todo aquele poder dentro de uma casa, e coisas vão acontecer ali, e pessoas vão ser salvas. É o templo do Espírito Santo que está em movimento, né? É bem melhor do que o templo de Salomão, né? Ele é vivo. E um outro aspecto, né, da gente buscar o Senhor, imagina só, gente, o poder da oração, imagina só o poder liberado pela oração, é o poder nuclear, é maior do que o poder nuclear, o poder do átomo. Nós, essa semana, no sábado e no domingo, nós vamos estar numa ação, chama Ação Brasil, nós vamos estar em Brasília, né, junto com pessoas de todos os países dentro dentro de todos os estados desse país, e de algumas pessoas também de fora do país,
mas a maioria, sim, pessoas aqui do Brasil, né, de todos os estados, nós vamos estar ali no estádio Mané Garrincha, e nós vamos estar orando pela nação. Quem acha que a gente precisa orar pela nação? Deus já tem feito muito, mas o poder para completar a obra está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. Agora imagina só, a gente vê esse país, a gente vê corrupção em todo lugar. Deus está agindo, mas a gente vê o povo corrompido. A gente vê coisas acontecendo e a gente precisa orar. E ali a pastora Zenete, o pessoal ali de BH, né, Diante do Trono, tal, pessoal, eles convocaram e está vindo muitos pastores, intercessores estão indo para lá. E nós, todos aqueles templos do Espírito Santo, cheios de poder, vão se unir em 72 horas de oração. O que mais pode acontecer, senão a glória de Deus descer sobre o Brasil? Amém? Nós vamos para lá e vamos fazer parte disso. Nós vamos levar vocês conosco. Alguns irão aqui também, acho que a Raquel e o João vão também. Então, alguns irão também. Mas, queridos, o que eu estou dizendo é o puro poder de Deus sendo gerado nas orações e as orações sendo respondidas e atingindo o nosso país. Atingindo o nosso país com bênção, atingindo as vidas com bênção. Amém? Então, queridos, nós somos esse templo. Sabe, ele fala que deu alguma coisa errada, se deu alguma coisa errada aqui na nação. Ele fala da nação. Ele não fala, vocês vão sair em guerra, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer... Você fala assim, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos. Neste lugar, neste templo. Que templo? Põe a mão no seu coração. Neste lugar. Amém? Neste lugar é que as coisas vão acontecer. Ele continua dizendo, né? A Bíblia continua dizendo, né? Que ele fala assim, que eu perdoarei os seus pecados. Quem precisa que os pecados sejam perdoados? Amém? Todos nós precisamos. E ele fala, eu sararei a sua terra. Quando tudo isso acontecer, ele vai perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra. E eu estava falando do Brasil, ele vai sarar a nossa nação. Ele vai fazer, porque nós estamos aproveitando uma oportunidade para orar e Deus vai fazer. No passado Deus já fez muito e tem sido um crescente e Deus vai continuar fazendo. Mas também, quando ele fala, eu sararei a sua terra, começa o templo aqui, mas ele vai sarar as nossas vidas, cada um de nós, ele vai trazer cura, ele vai trazer salvação. Então, quando a gente vê a palavra sarar no dicionário, sarar quer dizer restituir a saúde, quer dizer cicatrizar, restituir a saúde. À medida que nós, no nosso templo, nesse templo, nós buscamos ao Senhor, nós oramos, nós nos arrependemos, e tudo mais que está escrito aqui, o Senhor, Ele restitui a saúde do seu corpo. Quantos amém eu vou ouvir aqui? Ele restitui a saúde da sua alma, diga amém. Ele restitui a saúde do seu casamento, diga amém. Ele restitui a saúde da sua vida profissional, Ele restitui a saúde dos seus negócios, Ele restitui a saúde dos seus relacionamentos, Ele restitui a saúde do seu ministério, Ele te restitui a sua prosperidade, Ele restitui as nossas vidas, Ele restitui a saúde das nossas vidas. Entende o que é saúde? Não é só ser curado de uma doença, mas ele cicatriza o mal. Podem ter feito muito mal para você. Você pode ter se machucado muito nessa vida. Mas o Senhor está aqui para dizer para você, quando você é templo do Espírito Santo, e nós somos, Ele cicatriza as feridas. Eu creio que tem pessoas aqui que precisam ser cicatrizados de algumas feridas. Feridas na alma. Coisas que você passou em igrejas, coisa que você passou com relacionamentos antigos, coisas que você passou com outras pessoas, com
no trabalho, na escola, na infância, não sei. Mas o Senhor, Ele está aqui. E Ele está restituindo a saúde. Ele está cicatrizando essas coisas. Eu não vou falar muito sobre cura, mas esse é um momento que eu quero falar sobre. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está ministrando ao seu coração agora, né? E Ele está trazendo saúde, essa restituição da saúde para a sua vida. Tudo isso acontece porque o templo de Deus, ele está estabelecido em nós. E em 1 Coríntios 3, eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 3 de novo. Ele fala algo muito importante. Só que eu queria ler a partir do versículo 10 agora, do 10 até o 16 que nós lemos. 1 Coríntios 3, versículo 10. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento desse templo. Ele está falando de um templo aqui. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas que são baratos. Ouro, prata e pedras preciosas são muito caros, não? E ele fala assim, se alguém, né, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, que são muito baratos e ruins, né? A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. E é aí que ele fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós estamos construindo esse templo. Não é o templo de Salomão foi construído com muita riqueza. E a mesma coisa Paulo fala aqui. O apóstolo Paulo diz: eu não sei como vocês estão construindo, mas ele aconselha: construa com coisas que têm valor. E à medida que a gente constrói, à medida que a gente faz essa construção, né, dependendo das nossas escolhas diárias, do que nós fazemos, sabe, o amor de Deus é algo tremendo sobre nós. Mas o amor de Deus, isso não depende do amor dele apenas. Isso depende do nosso amor por ele. Depende do que o amor de Deus provocou em nós. Aí nós escolhemos, dia após dia, cada dia, todos os dias, você escolhe se você vai construir sobre, com qual material você vai construir. Se você está construindo sobre o fundamento de Jesus Cristo, com qual material? Quando você anda por aí, e você é tentado a sair da presença de Deus, a fazer alguma coisa que não é do Senhor, a ser desonesto, você começa a construir com palha, e com coisas que vão apodrecer e vão se queimar. Mas à medida que você escolhe as coisas do Senhor, a vida cristã de verdade, você está construindo esse templo para o Senhor, que é você. Você está construindo com pedras preciosas, ouro. Entende? E aí sim, neste lugar, o Senhor ele vai habitar. Neste lugar, você vai ser sarado. Neste lugar, ele vai ouvir a oração. Neste lugar, sabe, ele vai fazer você prosperar. Amém? E ele continua, voltando lá em 2 Coríntios, ele diz assim, olha, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Nós já falamos sobre isso, né? Mas é interessante que ele fala de olhos e ouvidos. Às vezes você se sente tão só, tão esquecido. Mas olha, ninguém faz isso por mim.
os olhos do Senhor estão sobre o templo dele. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e a minha vida. Né? Então, quando você ora, quando você se coloca diante do Senhor, os olhos do Senhor se voltam sobre você. E os ouvidos do Senhor se voltam àquilo que você está orando. Ele se volta a você. Não, a gente está na presença de Deus o tempo todo, Ele está vendo a gente o tempo todo. Mas você percebe que isso é uma atenção especial de Deus a uma oração de um servo dele. Ele está olhando para aquele templo, ele está olhando para aquele lugar, onde ele falou, olha, neste lugar vão estar abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Né? A nossa obediência diária, de novo, né, fará com que Ele mesmo santifique esse templo, Ele mesmo santifique este lugar. As suas escolhas diárias vão fazer com que você mesmo tenha vontade de andar em santidade, você vai receber o amor de Deus cada vez mais. Né? Mas são escolhas diárias, todos os dias escolhendo o que você vai fazer, o que você vai dar ao Senhor, como você vai se apresentar às pessoas, né? Como alguém que é honesto, né? Ou o que você vai fazer em secreto. Isso vai determinar o que você está construindo, e isso vai determinar se os olhos do Senhor vão estar abertos e atentos à sua oração. Amém? Eu queria que você pusesse a mão no seu coração de novo, por favor. Põe a mão no seu coração. E eu queria que você... Desculpa, vamos fazer diferente. Primeiro você abre lá em 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, que você vai precisar dar a mão para isso. Né? Então, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. É isso mesmo que eu estou falando? 7:15, perdão, estou falando do 15. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Nós vamos fazer algo aqui. Eu queria que os músicos já viessem aqui, por favor. Mas enquanto eles sobem aqui, eu queria que você abrisse, né, pusesse a sua mão no seu coração e você lesse esse versículo comigo. Eu vou ler, você acompanha aí, né? Fala assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Beleza? Continua com a sua mão no seu coração. É neste lugar. Bate no seu coração aí. Neste lugar. O lugar que Deus está falando é este lugar, é você. É o seu coração, é o íntimo, o seu íntimo. É o seu homem interior. Eu queria que você fechasse os olhos agora. E você tem coisas que você tem orado, que você tem pedido a Deus. Eu tenho alguma coisa ainda para falar, mas eu queria, nesse tempo ainda aqui, continue com a sua Bíblia aberta, o caderno aberto, mas com a sua mão no coração. Para você, a mão no coração é para você se lembrar que você é o templo, que o lugar que Ele está falando aí é você. E eu queria que você orasse. Ora no seu lugar, ora onde você está. Fala com Deus agora. Fala em voz alta, em voz baixa, como você achar melhor. Mas eu sei que tem uma oração aí que você precisa fazer. Eu sei que tem algo que você está pedindo a Deus, ou algo que você está agradecendo, não sei, tem algo aí no seu coração. Ele diz que Ele está atento à oração que é feita aí, no seu homem interior. Algo tão importante, tem algo importante aí. Tem alguma coisa importante aí, que você precisa falar para o Senhor. Quando você fala com o Senhor, isso já é uma oração. Sim, Jesus. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que o Senhor vai estar atento à oração que é feita neste lugar. O templo do Espírito Santo, que somos nós. Aleluia. 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 Amém. Amém. No versículo 16, ele diz: porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome. Em primeiro ele diz: eu escolhi
e santifiquei esta casa. Querido, você está tentando tanto ser santo. Você está tentando, eu sei que tem gente que está tentando muito ser santo, andar em santidade. Mas à medida que você se humilha e se busca o Senhor, se humilha diante dEle, se converte dos seus maus caminhos, Ele fala: eu escolhi e santifiquei este lugar, o seu homem interior, você, o seu coração. Queridos, recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele escolheu e santificou este lugar. Aleluia, aleluia. E ele continua, no versículo 16 mesmo, ele diz assim: para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nessa casa, nesse lugar, no seu templo, no seu coração, vai estar o nome do Senhor perpetuamente. Não precisa abrir, mas em Apocalipse 22:4 diz assim: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Na sua testa vai refletir o que está no seu coração. O templo do Senhor, que é você, vai estar escrito o nome do Senhor. Jesus vai estar escrito, Espírito Santo vai estar escrito, Jeová Jireh vai estar escrito, Jeová Rafá vai estar escrito, Deus que cura, El Shaddai vai estar escrito. As pessoas vão olhar para você, porque vai estar escrito lá na sua testa. As pessoas vão olhar, isso quer dizer, as pessoas, o mundo vai olhar para você, as casas de paz, o pessoal que está nas casas de paz vão olhar para você. Queridos, a casa de paz não é a casa construída de tijolos. A casa de paz é a pessoa que está lá dentro. Sim, é a casa também, mas é a pessoa que está lá dentro. E você vai levar a paz do Senhor para essa pessoa, porque você tem a paz. Porque está escrito o nome do Senhor, Deus de paz, Deus poderoso. E ao entrar nas casas, ao estar com as pessoas, ao estar no seu trabalho, ao estar na sua escola, as pessoas vão olhar e vão ver: eu tenho esperança, essa pessoa tem esperança, porque está escrito que é um Deus da esperança, está nele. E as pessoas estão lendo o que está na sua testa, porque em Apocalipse diz. Quem diz que em Apocalipse ainda está para acontecer? Quem sabe não está acontecendo já? Eu creio nisso. Já está acontecendo na sua vida, porque você é templo do Espírito Santo, você é esse templo de Salomão, você é o templo de Salomão nos nossos dias, um templo que anda, um templo que entra nos lugares, um templo que fala, um templo que ora. Você é esse templo, e você é o templo em que Deus diz: eu vou santificar este lugar, eu vou te santificar. E eu vou pôr o meu nome sobre você, eu vou pôr o meu nome em você. Nós carregamos o nome mais poderoso, o nome de Jesus. E diz, que todo joelho se dobrará diante desse nome. O coração, o espírito das pessoas se dobrarão quando você entrar nas casas deles, quando você conversar com eles. Queridos, isso não é para animar vocês, isso é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Isso, claro que ajuda a animar, mas é a palavra do Senhor que eu estou falando, é a palavra que eu preciso entregar para vocês, que esse poder, esse Jesus, ele está em você, porque você é templo do Espírito Santo. O templo do Senhor, como eu disse, é o nosso o nosso homem interior, O templo do Senhor, queridos, jovens, principalmente. O templo do Senhor não é o nosso homem exterior, não é como nós nos vestimos. Você não vai chamar a atenção para Jesus porque você se veste, porque você põe um brinco, porque você faz
alguma coisa diferente exteriormente. Você vai chamar a atenção, porque interiormente você tem a presença de Deus. A presença de Deus está no seu coração. E você vai demonstrar riqueza. Porque o templo de Salomão, aquilo era muito rico. Amém? O templo de Salomão, a palavra diz, era muito rico. Era todo feito de ouro. Tinha tudo de ouro ali, era maravilhoso. Porque no templo de Salomão, a prata não valia nada. Porque o ouro tinha tanto ouro que a prata não valia nada. Então, quando nós entendemos que nós somos esse templo, as pessoas vão ver nas nossas vidas riqueza de caráter, riqueza de alegria, riqueza de fé, amém? Riqueza de esperança, sabe? Através das nossas atitudes, através de quem nós somos, eles vão ver quem nós somos, e nós vamos atrair as pessoas até nós, nós vamos atrair as pessoas, queridos, nós estamos atraindo pessoas até nós, simplesmente porque nós somos cristãos, amém? Nós somos cristãos. Estou terminando, mas eu queria só falar mais uma coisinha aqui. Existe essa parte, mas existe a parte da nossa obediência, amém? Nós somos tudo isso, mas se nós estamos obedecendo, se nós estamos andando no caminho do Senhor, porque segundo Crônicas 7, ele fala de um monte de coisa também. Se você não seguir o Senhor, não fizer as coisas, Ele também não vai ouvir, né? Mas o entendimento que somos nós, cada um de nós, é o entendimento que, como Salomão construiu aquele templo com os melhores materiais, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, construir com os melhores materiais, juntamente com a graça de Deus que nos vai ajudar, Ele nos vai fazer prósperos e plenos, como o reino de Israel no templo de Salomão. Então a coisa começa no templo, mas Deus nos vai fazer prósperos em todas as coisas. Eu não estou falando de prosperidade financeira, não é isso. Isso também está no pacote. Mas à medida em que nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo, através da graça de Deus, através da nossa obediência à palavra de Deus, que vai dizer, a nossa obediência que diz que nós estamos construindo aquele templo com toda a riqueza, como Davi separou toda a riqueza para Salomão construir. E nós estamos construindo aquele templo dentro de nós. E nós somos esse templo. E isso vai fazer com que a nossa vida, a nossa família seja plena e próspera no Senhor. Amém? Nós precisamos entender isso. É algo que começa dentro de nós, mas ela vai se espalhar. Amém? Abacuque 2:20 diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu templo, o Senhor está em você, em mim. Amém? À medida que entramos no templo, entramos em nós mesmos, né? Também que a gente está no templo, que a gente é o templo de Deus, e que edificamos o templo de Deus em nós, vai estar escrito na sua testa. Eu queria que você se levantasse. Vai estar escrito na sua testa o nome do Senhor. O nome do Senhor. Você entender que você é templo, que você é aquele templo de Salomão. Isso vai te ajudar a orar. Isso vai fazer você entender que o poder de Deus flui através da sua vida, flui através da sua oração. Amém? Creia nisso, queridos. O poder de Deus vai fluir através da sua vida. Mas precisa obediência, precisa fé. Fé e obediência. Fé e obediência.
Esther testemunhou aqui, ela não queria sair da escola onde ela estava. Mas ela não teve outra alternativa, ela teve que nos obedecer. E ela precisou de fé. Fé e obediência. Vai liberar o poder de Deus. Vai liberar o poder de Deus na sua vida. Fé e obediência. Fé e obediência para você buscar a casa de paz. Para você buscar a pessoa. Você entender, queridos, que você não é um qualquer, você é muito precioso. E pessoas estão te procurando. Na verdade, as pessoas estão nos procurando. As pessoas precisam de você e de mim. No sentido, né, que você tem que se humilhar diante do Senhor. A gente não é nada nesse sentido, mas nós temos dentro de nós algo muito, muito precioso. Muito precioso. Que é o próprio Deus que habita em nós. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro para que a verdade do Senhor, ela venha habitar nas nossas vidas, ela venha gerar em nossas vidas fé, ela venha gerar em nossas vidas, Senhor, ousadia. Que a verdade do Senhor venha gerar em nossas vidas graça de Deus, que a glória de Deus encha a nossa vida nessa noite. Senhor, que algo especial da parte do Senhor, o poder de Deus, que algo especial da parte do Senhor encha os nossos corações nessa noite. E Senhor, pessoas que vieram aqui hoje, aliás, todos nós que viemos aqui hoje, que nós saiamos daqui olhando para o mundo, olhando para as nossas vidas de uma maneira diferente, a maneira de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.